Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais essa análise baseada no projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos mergulhar num tema que é um verdadeiro divisor de águas em qualquer concurso de alto nível: o controle de constitucionalidade estadual. E para nos guiar, este material é inteiramente baseado no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Especificamente, estamos usando o caderno de número 20. É a nossa fonte segura para um estudo direto ao ponto e, claro, sem erros. O nosso roteiro de hoje está bem definido, né? Primeiro, vamos entender a base de tudo, a arquitetura do controle nos estados. Depois, a gente mergulha de cabeça na principal ferramenta, a ADI estadual. Em seguida, vamos ver como isso tudo se conecta com o STF, analisar alguns casos bem práticos e, para fechar com chave de ouro, uma revisão relâmpago com tudo que precisa estar na ponta da língua. Vamos nessa! Vamos começar então pelo alicerce de tudo: a arquitetura do sistema. De onde, afinal, vem essa autoridade que os estados têm para controlar a constitucionalidade das próprias leis? A resposta, como quase sempre em direito constitucional, está lá na nossa Constituição Federal. A lógica aqui é construída em camadas. Primeiro, o artigo 25 da Constituição Federal chega e diz: olha, status, vocês têm autonomia, podem se organizar, criar suas próprias constituições, mas como o professor Lessa bem destaca, essa autonomia não é um cheque em branco. É aí que entra o artigo 125, que não só permite, ele exige que os estados criem um mecanismo de controle, a tal da ADI estadual. E aqui vem o detalhe que a FGV adora: a Constituição proíbe o monopólio. A legitimidade para entrar com essa ação não pode ficar na mão de um órgão só, ela tem que ser plural. Ok, agora que a gente já entendeu a base, vamos focar na ferramenta principal desse sistema: a ação direta de inconstitucionalidade estadual. Quais leis ela pode questionar? E qual é a régua que a gente usa para medir se a lei é constitucional ou não? Vamos ver isso agora. Olha, a regra geral aqui é até bem direta. Pensa assim: o que pode ser contestado numa DI estadual? A resposta é simples: leis do próprio estado ou leis dos seus municípios. E qual é o parâmetro de controle, ou seja, a régua que a gente usa? A Constituição do Estado. É a base de tudo, uma lei local sendo comparada com a Constituição local. E aqui, atenção, chegamos a uma das pegadinhas mais clássicas de prova, especialmente da FGV. Anota isso aí: um tribunal de justiça jamais, em hipótese alguma, pode julgar uma lei federal numa ADI estadual. Essa competência é exclusiva absoluta do nosso STF. E da mesma forma, o STF também não julga lei municipal em ADI. A arena para discutir lei municipal é o Tribunal de Justiça do Estado. Certo, mas e quando a coisa fica um pouquinho mais complexa? E se uma lei estadual parece violar um princípio que está tanto na Constituição do Estado quanto na federal? É aqui que entra um conceito-chave: normas de reprodução obrigatória. Pensa nelas como se fossem cláusulas tão importantes da Constituição Federal que os estados são obrigados a dar um copia e cola nas suas próprias constituições. E nesses casos, o STF já bateu o martelo, lá no tema 484. O Tribunal de Justiça pode sim usar a Constituição Federal como parâmetro de controle. Para a gente fixar bem, vamos comparar lado a lado. Na ADI, lá no STF, o objeto pode ser lei federal estadual. Já na ADI, no Tribunal de Justiça, o objeto é lei estadual ou municipal. E o parâmetro? No STF, é sempre a Constituição Federal. No TJ, a regra é a Constituição Estadual, mas com aquela exceção importante das normas de reprodução obrigatória. E, por fim, a recorribilidade: a decisão do STF é final, não tem para onde correr. Já do TJ, como a gente vai ver, tem uma portinha bem estreita para chegar até o STF. Beleza, vamos avançar um pouco. O que acontece quando a mesma lei estadual é questionada ao mesmo tempo, tanto no Tribunal de Justiça do Estado, quanto lá no Supremo Tribunal Federal? Aí a coisa fica interessante. Esse fenômeno tem até nome chique: simultânea aos processos. E a regra que o STF definiu é bem simples e hierárquica. Se a mesma lei estadual está sendo discutida nos dois tribunais ao mesmo tempo, o processo no TJ simplesmente para. Ele fica suspenso, em modo de espera. A lógica é clara: a decisão do STF vai valer para todo mundo e vai obrigar o tribunal local. É a prevalência da nossa Corte Suprema. Isso nos leva direto para outra pergunta fundamental. Depois que o TJ decide uma ADI estadual, essa decisão pode ser contestada lá no STF? E a resposta é, em regra, não. Mas, como no direito quase tudo tem exceção, aqui também temos uma.
Só é possível levar essa questão para o STF por meio de um recurso extraordinário, o famoso RE, se a decisão do TJ tiver como base uma daquelas tais normas de reprodução obrigatória. Ou seja, quando o TJ, ao analisar a Constituição do Estado, está, na verdade, interpretando um reflexo direto da Constituição Federal. Aí sim, a palavra final tem que ser do guardião da Constituição Federal, que é o STF. Agora vamos entrar em dois cenários que têm um impacto prático gigantesco: a intervenção de um Estado em um município e o papel dos cartórios quando se deparam com leis que parecem inconstitucionais. A ADI interventiva é uma das ferramentas mais drásticas do nosso sistema. É um mecanismo que permite a um Estado intervir no município que desrespeita os princípios sensíveis, como direitos humanos, autonomia municipal. E justamente por ser uma medida tão forte, a regra de quem pode pedi-la é super restrita. A súmula 614 do STF é categórica. Só o Procurador-Geral de Justiça tem essa legitimidade. É um monopólio que se justifica pela gravidade do ato. Ninguém mais. Agora, vamos para o balcão do cartório. Imagina um tabelião recebendo um documento, mas a lei municipal que ampara aquele ato parece, na cara, inconstitucional. O que ele faz? A orientação do professor Lessa aqui é direta e resume tudo. O delegatário não é juiz. Ele não pode, por conta própria, decidir que não vai aplicar uma lei. Então, qual é o procedimento correto, passo a passo? Primeiro, ele parte da presunção de que a lei é válida. Ele não pode ser o juiz da causa. O passo correto é emitir uma nota devolutiva, um documento formal explicando a exigência legal que o impede de praticar o ato. Se a pessoa insistir, aí sim o tabelião aciona o judiciário através do procedimento de dúvida. Ele basicamente diz: doutor juiz, tenho essa dúvida sobre a aplicação desta lei, por favor decida. Porque no fim do dia, é o juiz, e só o juiz, quem pode afastar a aplicação de uma lei. Certo, pessoal, chegamos na nossa revisão final. Agora é a hora de passar voando pelos pontos que precisam estar tatuados na memória para a prova. Atenção máxima aqui. Vamos lá, revisão turbo. Primeiro, todo Estado é obrigado a ter ADI. Segundo, a legitimidade para entrar com a ação tem que ser plural, sem monopólio. Terceiro, objeto no TJ é lei estadual ou municipal, nunca federal. Quarto, o parâmetro é a Constituição Estadual, com aquela exceção das normas de reprodução obrigatória. Quinto, se tiver ações ao mesmo tempo no TJ e no STF, a do TJ é suspensa. E por último, o recurso para o STF só cabe se a briga envolver uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. E mais um ponto crucial para a prova. Na ADI interventiva, aquela para intervir em municípios, a legitimidade é exclusiva, única, monopolizada pelo Procurador-Geral de Justiça. Lembra da súmula 614 do STF? Isso despenca em prova. E para fechar a parte prática, tabeliães e registradores não são juízes. Diante de uma lei que parece inconstitucional, a ferramenta correta não é a desobediência, e sim o procedimento de dúvida, que leva a questão para quem realmente pode decidir, o juiz. Dominar o controle estadual é um passo enorme na sua preparação, mas a gente sabe que a jornada do conhecimento constitucional nunca acaba. Por isso, fica a reflexão. Qual é o seu próximo desafio? Qual o próximo tema complexo que você vai desvendar e conquistar? E assim, a gente fecha mais essa análise produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!